TSE atua novamente em bloqueio dos perfis da Carla Zambelli, mesmo após o fim do processo eleitoral. Reportagem da Renata Galf lá na Folha de São Paulo. O tribunal faz nova remoção após diplomação com decisão alvo de divergência entre especialistas. São os especialistas consultados pela Folha, mas é importante que o TSE continua agindo para evitar que a linguagem terrorista da Carla Zambelli se propague nas redes. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, determinou na última quarta-feira, dia 4 de janeiro, a remoção de uma conta do Twitter dentro do processo em que tinha ordenado o bloqueio de todos os perfis da deputada federal Carla Zambelli no início de novembro. A conta em questão não é necessariamente da deputada. A incerteza quanto à propriedade desse perfil não torna a decisão problemática, segundo especialistas consultados pela Folha, porque não se está falando em uma responsabilização nesse caso. Há divergências, porém, sobre a possibilidade da Justiça Eleitoral seguir determinando esse tipo de medida após o processo eleitoral que se encerrou no prazo para a diplomação dos eleitos em 19 de dezembro. Outra decisão que o caso de Zambelli levanta é quanto ao período de tempo pelo qual as redes sociais da parlamentar poderiam ficar suspensas por ordem da Justiça Eleitoral. Um pedido de reativação das contas foi pleiteado pela defesa de Zambelli em 4 de novembro. Como alternativa, foi solicitado que a suspensão fosse temporária pelo prazo de 48 horas. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, negou a solicitação em 1º de dezembro, ainda dentro do período eleitoral. Na ocasião, o processo também foi tornado público. Ao negar o pedido de reativação, Moraes afirmou que, mesmo sem as redes sociais, Zambelli insistia em incentivar atos antidemocráticos em apologia ao crime contra a democracia, e citou o vídeo no qual ela se dirigia a generais, incitando que não aceitassem o resultado da eleição. Procurado pelo jornal, a defesa de Zambelli afirmou que não apresentou recurso após esse deferimento e respondeu que estava aguardando o fim do recesso judicial, que teve início em 20 de dezembro e se estende até dia 6 de janeiro. Vamos buscar os meios legais para restabelecer as contas de rede social da deputada federal, em especial porque é um importante instrumento de mandato, informou. Também disse que, em regra, esses processos são extintos ao final das eleições e queria aguardar o ministro extinguir o processo e, consequentemente, a decisão. Pelo visto, Moraes não extinguiu nada e a coisa está, de fato, ainda pegando fogo para o lado da Zambelli. A Folha questionou o TSE sobre até qual data a Justiça Eleitoral teria competência para determinar remoções e suspensões com base na resolução sobre desinformação. A assessoria de comunicação do tribunal frisou, em resposta, que o TSE não se manifesta sobre casos que são objetos de análise na Justiça Eleitoral sobre casos concretos que podem vir a ser analisados. Disse também, sem abordar o caso específico, que decisões relativas ao processo eleitoral não se encerram quando as eleições terminam, uma vez que as diversas fases de um processo judicial exigem tempo de apuração e os desdobramentos naturais de cada caso. Faz sentido essa resposta do TSE, porque você tem uma fase de recursos, você tem uma parte das instâncias, então os processos, em tese, especialmente numa eleição turbulenta como a de 2022, não acabaram. Assinada pelo juiz auxiliar da presidência do TSE, Marco Antônio Martins Vargas, a decisão datada de 4 de janeiro pede a remoção do perfil golpista com referência à deputada Carla Zambelli, além de solicitar à plataforma dados de identificação de quem criou e quem utilizava a conta em questão. Talvez tenha uma suspeita que ela esteja utilizando essa conta. A medida foi tomada com base na resolução aprovada pelo TSE entre o primeiro e o segundo turno, que ampliou o poder do tribunal e que trata do enfrentamento à desinformação que atinja a integridade do processo eleitoral. Segundo Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, ex-procurador regional eleitoral de São Paulo, normalmente as resoluções regem um período que vai desde as convenções partidárias até a diplomação dos eleitos. No caso da resolução sobre a desinformação, porém, ele faz uma ressalva quanto aos ataques ao sistema eleitoral e à confiabilidade das urnas. O que poderia ter sido considerado inovador, na verdade, é a interpretação do TSE que eu considero correta, de que os ataques ao sistema eleitoral e a confiabilidade das urnas têm sim uma nocividade tipicamente eleitoral, uma capacidade de afetar as eleições e, portanto, isso não ficaria restrito ao período estritamente eleitoral, diz ele. Rogani Carvalho, secretário-geral da ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, por outro lado, considera que, apesar de a resolução não prever um prazo de aplicação, o limite seria o final do processo eleitoral e que é preciso avaliar como a Justiça irá se posicionar no caso concreto ou
em caso de uma eventual consulta ao TSE. Uma temeridade que a gente compreenda que esses prazos podem acabar se tornando contínuos, o que faria com que a Justiça Eleitoral tivesse um poder de intervenção infinito, digamos assim, contínuo. Entre os especialistas consultados pelo jornal pela Folha de São Paulo, há divergências também quanto ao que foi efetivamente decidido pelo TSE em relação a Zambelli. A advogada eleitoral Paula Bernardelli avalia que, do modo como foram fundamentadas, as decisões determinaram não só a suspensão, mas uma remoção definitiva das contas de Zambelli. Isso porque o artigo da resolução citado não foi aquele que permite a suspensão temporária de perfis, mas o que permite a remoção das URLs, os endereços eletrônicos. O professor da UFPB, Universidade Federal da Paraíba, e advogado eleitoral Marcelo Vaik, acho que é assim que se fala o nome dele, considera que, apesar do artigo específico não ter sido citado, foi determinada uma suspensão temporária e que a Justiça Eleitoral não teria competência para banir um perfil por completo. Exceções, aponta ele, seriam perfis falsos ou apócrifos. O professor associado do INSPER, Ivan Hartmann, critica que as decisões não tenham tido cuidado em fazer a distinção entre remoção e suspensão. Isso aqui é um bom ponto, tá, gente? Suspender nas eleições é uma coisa. Remover a conta por completo é outra decisão. Eu acho, por exemplo, que quando a deputada defende o uso de armas para atacar um jornalista negro perto da Avenida Paulista, ela não deveria ter a conta suspensa. Ela deveria ser cassada e perder as contas nas redes sociais. Não recuperar as contas nas redes sociais. Porque ela constantemente incentiva crimes. Quando você faz uma suspensão, e o Twitter é rei de fazer isso, você suspende sua conta, o cara fica com a conta retida, de repente, em alguns países. O Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo, tá fazendo isso. Ele continua postando. Só que a conta dele não é vista no Brasil. Para ele, no caso de suspensão, o correto seria que se especificasse qual prazo ela duraria e, no caso do prazo indefinido, indicar de que modo a defesa poderia requerer a ativação da conta. A decisão inicial que bloqueou os perfis oficiais de Carla Zambelli também foi assinada por Martim Vargas, juiz auxiliar de Moraes. Além de não mencionar um prazo, ele empregou o termo remoção. Entre os conteúdos citados para suspender Zambelli está o post "Parabéns, caminhoneiros, permaneçam, não esmoreça", publicado no dia seguinte, por ela no dia seguinte ao segundo turno, quando movimentos antidemocráticos se espalharam pelo país, incluindo bloqueios de rodovias por caminhoneiros. Outros parlamentares cujos perfis tinham sido derrubados por decisão do TSE tiveram suas redes reativadas por determinação de Moraes em dezembro. O presidente do TSE atendeu a um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira. A íntegra da decisão, contudo, está sob sigilo, assim como as demais decisões de bloqueios de perfis e de grupos de WhatsApp e Telegram tomadas pela Justiça Eleitoral em meio às manifestações questionando o resultado eleitoral. O que diz a resolução do TSE sobre a remoção de links? Artigo 2. É vedada nos termos do Código Eleitoral a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente verídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização dos votos. Verificada a hipótese prevista, o TSE em questão, em decisão fundamentada, determinará as plataformas de imediata remoção das URLs. A presidência do TSE poderá determinar a extensão de decisão colegiada proferida pelo plenário do tribunal sobre desinformação para outras situações com idênticos conteúdos. Sobre a suspensão dos perfis, a produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em redes sociais, observados quanto aos requisitos, prazos e consequências, o disposto no artigo 2. A determinação compreenderá a suspensão de registro de novos perfis, contas ou canais pelos responsáveis ou sob o seu controle. Essa é uma discussão sobre as decisões que envolvem a Carla Zambelli, e é uma discussão, inclusive, que envolve, por exemplo, outras figuras como o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é um deputado que espalha desinformação, que faz ataques em rede e que agora recuperou em dezembro as contas por esse pedido do presidente da Câmara,
o Arthur Lira, que foi um dos responsáveis aí pelo orçamento secreto da era Bolsonaro. Então vamos ficar de olho. Temos sim também, estavam falando agora há pouco das críticas ao Flávio Dino, temos também que criticar as decisões do Alexandre de Moraes, mas no geral, o Alexandre de Moraes tem sido um dos maiores defensores da nossa democracia e do regimento jurídico mínimo que a gente possa ter dentro da política. Então é muito importante. A caneta do Xandão ainda vai cortar muito. Tomara que corte. Eu estou esperando mais prisões. Foram 400 ontem. Muito bom. Mas esses acampamentos precisam ser desmontados. Precisa quebrar a coluna vertebral dessas manifestações de terror em Brasília e no Brasil. A gente precisa mudar essa situação.